Senhoras e senhores, meninos e meninas, estamos aqui para mais um MesaCast para falar da obra máxima de Frank Herbert, que agora conseguiu a sua adaptação com Denis Villeneuve, o gênio do cinema. A gente está falando de Duna Parte 2. Eu sou Efraim Fernandes e eu não vi Duna Parte 2, eu vou tomar todos os spoilers possíveis e imagináveis durante a apresentação desse programa. Fala rapaziada, aqui é o Marcos Gomes e vai faltar cadeira para Duna Parte 2. Fala rapaziada, aqui é o Igor Iglesias mais uma vez da página Cinevilas do Instagram e eu digo pra vocês que Duna Parte 2 é um dos melhores filmes do ano, se não o melhor. Pois é, galera, então, Denis Villeneuve é um cara, acho que eu só não vi um filme desse cara, mas que foi Incendiários, acho que é Incendiários ou Incêndio, o nome do filme de 2010, enfim. Não tem um filme desse cara que seja ruim. Esse cara é um dos grandes diretores atualmente que foi crescendo devagarinho, foi crescendo a cada filme, fazendo um filme melhor do que o outro, e ele entregou Duna Parte 1, né, a Parte 1. Duna é considerado, né, a grande obra do Frank Herbert, né, é considerada uma das grandes obras de ficção científica, junto com os livros Fundação do Asimov, que tem até a série Fundação do Asimov, que eu não acho tão boa assim, pra ser bem sincero, mas assim, Frank Herbert é um dos pais da ficção científica, e eu lembro de ver o primeiro filme, e eu vou te mandar a real, eu não fiquei empolgado com o primeiro filme, mesmo sabendo da grandeza da história. Na verdade, até me deu sono, pra ser bem sincero. Como eu não li esse livro do Frank Herbert, né, que é considerado um dos grandes da ficção científica, então eu também não tenho nenhuma ligação afetiva com essa história. Teve muito tempo atrás o filme de 84 do David Lynch, que eu cheguei a ver há porrão de tempo atrás, e rolou também uma série do Duna, lá no início dos anos de 2000 também, que passava no extinto canal Fox. Mas assim, em resumo, é um universo que nunca me pegou. Mas eu sei que o primeiro filme do Duna, do Villeneuve, é uma grande preparação, é uma construção de mundo e de personagem, é um grande abre-alas por que vai ser apresentado agora. E talvez, eu creio que haja um consenso de que esse segundo filme, ele é melhor, ele é mais dinâmico, ele tem boas cenas de ação e ele mantém essa escala épica. Dito isso, qual é a impressão, qual é o saldo que vocês fazem dessa segunda parte de Duna que eu não vi e podem largar os spoilers aqui? Cara, que pena que a gente vai te dar spoiler. Eu acho que tu tinha... É uma experiência muito foda esse filme. Eu até concordo contigo, Efra, quando tu fala do primeiro filme, que ele é um filme mais difícil de se ver, porque ele adapta nesse primeiro filme a primeira parte do primeiro livro, né? Então ele é um filme que ele é bem lento, ele vai explicando várias coisas ali, e realmente se a pessoa não tiver muita vontade de ver o filme, ele não vai conseguir ver. Só que, cara, o primeiro filme ele cresce muito quando tu vê o parte 2, porque é fundamental o primeiro filme ser daquele jeito, ele te apresentar aquele universo daquela forma lenta, daquela forma devagar, para quando chega aqui nesse filme, realmente aí vem aquela parte épica, a parte grandiosa que ficou faltando no outro filme, no primeiro. E é um filme muito bem construído, foi uma decisão, assim, eu acho até corajosa do Villeneuve, de pegar o primeiro filme e fazer ele daquela forma, sabe? Tipo, ele por mais que eu tenha visto algumas pessoas falando que, o primeiro filme, ele não necessariamente precisa de um complemento. Cara, lógico que precisa, sabe? Se aquilo ali fosse o final, pô, ia ser uma merda, né, cara? Só que eu acho que como a gente já sabia que viria um segundo filme, a gente, né, falou, vamos esperar pra ver o que vem pra gente poder julgar. E eu tava muito assim, sempre que alguém falava de mim de Duna, eu falava, cara, eu gostei, mas quero ver o que vem por aí, sabe? Eu acho que precisa do segundo filme pra gente pra eu poder tirar minhas conclusões. E, cara, assim, o segundo filme é um espetáculo audiovisual. É impressionante o que esse cara faz. É como o Eva falou, o Denis Villeneuve não tem filme ruim, cara. Não tem filme ruim. Eu gosto, o meu favorito é o A Chegada. E, assim, eu acho que ele ainda é o melhor filme do Villeneuve. Eu acho que o Duna Parte 2 ainda não conseguiu chegar lá. Mas é um puta filme, cara. Assim, é um blockbuster maneiro de se ver, um filme que há muito tempo a gente não viu, um filme assim, né, uma ficção científica que prendesse tanto e que fosse tão bem feito, sabe, feito com carinho mesmo, o cara, mano, leu os livros, adaptou as coisas que ele achou que tinha que adaptar, e pra mim, cara, foi um baita acerto. Esse filme pra mim, tem um potencial muito grande esse universo, e
Esse segundo filme aqui, como muitos diziam, é o Império Contra-Ataca de Duna, cara. É fantástico esse segundo filme. Cara, então, na verdade, eu queria começar falando sobre Duna. É uma história até engraçada, porque assim, eu assisti o filme na semana que ele ia estrear, mas eu assisti na cabine, eu assisti na terça-feira, ele estreou na quinta, e só na segunda-feira, um dia antes de eu assistir ao Duna 2, que eu fui assistir ao primeiro. Mas deixa eu explicar. Quando lançou o primeiro, na época, eu não me liguei em assistir, mas eu lembro de ver o trailer no cinema. Isso lá em 2021. E o trailer de Duna é uma parada que já tinha me impactado naquela época. Então, por algum motivo cósmico, eu já estava comprado por aquele universo ali antes mesmo de ver o filme. E eu não li nenhum livro, tá? Eu nunca pesquisei muito sobre os livros. Fui direto nos filmes mesmo. Aí vi alguns vídeos de crítica, mas por algum motivo eu não vi o filme naquela época. Aí saiu o trailer do 2. O primeiro trailer que saiu foi no ano passado. E eu lembro de ter falado assim, caraca, parece que tá melhor, não sei o que lá. E aí, quando chegou perto do 2, eu falei assim, tá, agora eu vou assistir o primeiro. Aí eu assisti um dia antes de assistir o 2. Então eu não sofri tanto por essa espera, tipo, caraca, só daqui a um tempo que vai ter a sequência, não sei o que. Foi literalmente um dia depois eu já presenciei ali a sequência. E olha, apesar de eu ter gostado pra cacete do primeiro filme, mesmo ele sendo lento, eu gostei muito da dinâmica de Duna, todo aquele universo. É assim, ele lembra Star Wars, ele lembra Senhor dos Anéis, mas ele é uma parada muito autoral. E quando começou o segundo filme, sem sacanagem, com uns 2 minutos iniciais ali, eu já tava completamente naquele universo de Duna. E é muito foda a gente ter filme de herói e vilão fora dos cinemas de quadrinho, saca? Eu acho que Duna tem muito isso também. O Paul Atreides ali, que é interpretado pelo Timothée Chalamet, ele é o nosso herói. E o Felix Rutar, que é interpretado pelo Austin Butler, ele é o nosso vilão na história. E tem esse embate entre os dois. Tem uma briga deles no final, meu irmão. Porque assim, um dos pontos altíssimos de Duna é a trilha sonora. E no final do filme mesmo, tem uma grande batalha entre eles dois, sem trilha sonora nenhuma, só o barulho dos socos e das espadadas que eles dão uns com os outros, e cara, é sensacional. Duna 2 é um espetáculo não só visual, mas cinematográfico. Eu acho que vão passar décadas e a gente vai estar lembrando desse filme no cinema, do sucesso que ele foi, e eu arrisco a dizer que se ele fosse lançado quando ele deveria ter sido lançado, antes de rolar aquela greve dos roteiristas e dos atores, cara, eu tenho certeza que não ia ter pra Barbie, não ia ter pra Oppenheimer, nem pra Missão Impossível, ou seja lá quem fosse, ia dar Duna em todas as premiações, como vai dar Duna parte 2 nas premiações do ano que vem. É isso. Esse filme começa imediatamente após o primeiro, é logo de cara, ou tem uma passagem de tempo? Como é que tá a Zendaya nesse filme? Porque eu achei que a Zendaya, ela tava muito ali, parecia uma participação especial de luxo, porque assim, ela aparece em momentos muito pontuais. Ela tem um destaque maior nesse filme, como é que funciona? Cara, o filme, ele se passa, assim, pouquíssimo tempo depois do primeiro, mas assim, você consegue ver uma evolução dos personagens, principalmente no personagem do Paul, muito grande, sabe? Ele tá muito mais maduro nesse segundo filme, ele tá muito mais pronto pra carregar realmente esse manto do herói, pronto pra jornada do herói, né? E, assim, a Zendaya, cara, no filme, ela fica ali, sabe? Aquela parada, ela não senti que ela tem ela tem mais relevância que no primeiro, nesse segundo filme, mas, assim, ela fica meio... É porque, cara, a gente vai dar spoiler pro Efra, eu fico lembrando disso. É porque, assim, nesse segundo filme, eu acho que a parte mais importante dela é que ela não fica muito acreditando nessa parada do Paul ser o Messias, tá ligado? Ela fica meio, assim, achando que essa parada é só a religião, que não existe isso, que não é um cara que vai vir de fora pra poder salvar eles. Ela fica muito nessa bronca. Mas ela luta com o cara, sabe? Ela vai pra batalha final junto com ele. Só que aí que vem o ponto, né? No final do filme ali, o Paul faz toda uma jogada política, né, pra poder se casar com a personagem da Florence. E aí, quando chega nessa parte do que ela, né, pô, o cara gosta da Zendaya, da personagem da Zendaya. Gente, eu vou falar o nome dos atores porque eu não consigo lembrar o nome dos personagens. E aí, tem toda essa... o Paul, pra ter esse golpe político, ele meio que vai se casar com a filha do imperador, que é a Florence Pugh, pra poder se tornar o imperador. E aí, ela fica meio que, sabe, óbvio, que fica chateada com isso. No livro, eu não... Também, como o Igor, também não li, mas eu vi em um vídeo que disse que a
No livro, a Zendaya, ela continua do lado do Paul, mesmo depois dele cometer esse golpe, sabe? Mas aqui no filme eles fizeram uma adaptação e eu achei válido, cara. Eu achei que foi, assim, traz um drama a mais, né? Do que ela só aceitar essa parada. Cara, eu concordo muito com o que o Marcos fala e, tipo assim, a Zendaya nesse filme, ela tem todo o destaque que o pessoal queria que ela tivesse no primeiro. Ela praticamente está em todas as cenas que o personagem do Timothée Chalamet, o Paul Atreides, ele tá. Praticamente em todas as cenas. E assim, a gente não quer dar spoiler, mas, cara, eu acho que é muito necessário a gente falar da cena final do filme. Depois que tem a luta do Paul com o Field Rotar, né? Tem uma cena da Zendaya ali que ela fica puta porque o Paul Atreides, ele decide seguir um ideológico político, se casando com a filha do imperador para se tornar o imperador. E a Zendaya, ela sai daquele lugar onde eles estavam e ela vai montar em um dos vermes da areia. Mas é toda uma cena muito foda que você entende por que a personagem, ela literalmente tá puta com tudo que aconteceu ali há pouco tempo. E eu acho que isso vai ter um destaque maior na parte 3, porque é até engraçado, né? A galera não reclamou muito da Zendaya não ter aparecido muito no primeiro, mas o 2, ele parece dar uma importância para ela, principalmente nesse final, porque literalmente o filme termina com a personagem tela, e é isso, saca? Não é com o Paul, não é com o personagem do Austin Butler, não é com essa galera, é com a Zendaya, e tem uma grande importância no filme. E assim, apesar de ser uma atuação até que simples, né? Eu considero a atuação dela simples. A do Paul não, a do Paul Atreides e do Austin Butler, pô, os caras arrebentam. Mas a dela é até que simples. Mas assim, é tanta emoção, cara. O filme é muito emocionante. Eu acho que ele pega muito por esse lado emocionante, com a trilha sonora magistral do Hans Zimmer, sério. Tem um tema que toca quase o tempo todo no filme e já é um dos meus temas favoritos, tá na minha playlist do Spotify. Então assim, Duna parte 2, ele cresce em tudo que o primeiro apresenta. Eu até digo, com muita tranquilidade, quem não gosta do primeiro tem 99% de chance de gostar do segundo. I am Paul Muad'Dib Atreides, Duke of Arrakis, Adam Messias Akbar! Agora eu queria falar, você falou de personagens aí, né, que a Zendaya, ou Zendaya, eu nunca sei falar o nome da menina direito, ela tem um destaque maior. Aí vem a pergunta, os outros personagens desse filme têm o seu devido destaque? Porque assim, eu vi que as pessoas estão comparando, o nível de epicidade, se é que essa palavra existe, é o mesmo de O Senhor dos Anéis, é algo grandioso, tem vários personagens, tem uma história, tem toda uma jornada, e no Senhor dos Anéis, a gente tem espaço para os personagens se desenvolverem, cada um seu núcleo, para fazer a história, ajudar a história a correr, né? A gente sabe que o Sam e o Frodo estão no meio do olho do furacão, porque eles são os caras que estão movimentando a história, tudo ali gira em torno de eles terem que destruir o anel, tarará, tarará, tarará. Então eles, na minha visão, são os grandes protagonistas. Na verdade é o Sam, porque o Frodo é chato pra caralho e o Sam fica carregando ele nas costas. Mas eu fico pensando se isso acontece um pouco nesse segundo filme, porque o Paul Atreides, ele é a figura central, ele é essa coisa dele ser o escolhido, ou dele não ser, dele ser um Messias ou dele não ser, e ele tem esse peso, ele tem esse fardo, ele tem essa missão. E tem os outros personagens ali em volta dele. Esses outros personagens têm o seu devido destaque, porque assim, eu sei que o Austin Butler, eu já tô sabendo que, tipo assim, o maluco janta na atuação nesse filme. Cara, é muito interessante você falar do Austin Butler, porque assim, ele só aparece com mais de 1 hora de filme, ele demora pra caralho pra aparecer. E lembrando que Duna Parte 2 tem 2 horas e 45 de duração, e desde quando ele aparece, cara, toda cena que o cara tá, o destaque é pra ele. Mas eu acho que o filme dá espaço pra todo mundo, mano. Pra todo mundo, inclusive personagens que estavam no primeiro, que a gente não sabe se morreu ou se não morreu, que voltam aqui pro segundo. Um que ficou muito na minha cabeça, mas ele ficou muito por um meme, porque assim, ele acabou virando meme, que é o personagem do Javier Bardem, que é o Steel Guy. E quando eu digo que ele virou um meme, eu não tô falando que ficou bobo nem nada disso não, muito pelo contrário, ele atua muito bem. Só que no filme, ele é um cara que ele acredita pra cacete que o Paul Atreides é literalmente o Messias. Então qualquer coisa que o Paul Atreides faz no filme, ele sempre grita assim, Liza Rabi, que é tipo o Messias, o grandioso, uma parada assim, e aí todo mundo em volta grita junto. E tem momentos no filme muito pontuais, como no final da luta entre o Paul Atreides e o Field Rotar, que a gente quase acredita que o Paul vai morrer, e aí
por incrível que pareça, o Paul vence, aí tá maior silêncio no cinema, porque não tem como você ver esse filme e não ficar impactado, não ficar emocionado. Tá todo mundo no maior silêncio e ele grita, Lisa Rabi! Então, assim, é um momento cômico em um filme sério. E todos esses outros personagens aí, tem a mãe do Paul. Pô, a mãe do Paul tem um destaque excelente nesse filme. A galera vai ficar até com ódio dela em certas cenas. Agora, o personagem do Imperador, por exemplo. O Imperador e a filha dele, que inclusive o Paul decide se casar com ela no final do filme. Não tô lembrando por agora o nome dos atores, me desculpem. Eles até têm um certo destaque no filme, mas a galera esperava mais. Mano, eu concordo com o Igor. Eu acho que, assim, você tem personagens que carregam o filme, assim, com a atuação, né? Destaque para Austin Butler, que, putz, cara, assim, impressionante como esse cara, ele é bom ator, mano. Ele é muito bom. Quando ele concorreu por Elvis, eu já achei que ele merecia vencer ali. E, cara, até no Era Uma Vez em Hollywood, cara, ele aparece pouquinho ali, ele já entrega muito bem um personagem para aquele momento. E aqui ele se preparou com muito, cara, muito, sabe? Muita gente comparou essa atuação dele com a atuação do Heath Ledger no Batman Cavaleiro das Trevas. Assim, é boa, mas não acho que chega a esse ponto, sabe? É uma atuação muito icônica, aquela do Heath Ledger. Talvez essa aqui se torne também com o tempo. Mas, cara, ele rouba, como o Igor falou, ele rouba a cena. Quando ele aparece, sabe? Você fica torcendo pra ele aparecer, sabe? Isso é muito bom no filme. Você vê que o cara, ele entrega um baita personagem. Tem a luta final lá, sem a trilha sonora também, que o Igor já destacou, que é fenomenal, é incrível. E, mano, o personagem do Timothée Chalamet, cara, é o Paul, né? Que, como eu falei, ele tem um crescimento muito grande, sabe? Nesse filme ele tá muito mais preparado pra assumir o manto. E a gente compara esse filme aqui muito com O Senhor dos Anéis, e no Senhor dos Anéis, às vezes a gente fica naquela carência de um protagonista bom mesmo, né? Que o Frodo, às vezes, ele não é aquele personagem que a gente compra tanta ideia dele, não é aquele personagem que a gente se afeiçoa tanto. O Paul, cara, e olha que eu tinha meus problemas com o Timothée Chalamet, eu não gostava muito dele, sabe? Mas aqui ele me convenceu pra caramba, cara, sabe? Eu achei que ele mandou muito bem, ele carrega o filme, ele traz toda a emoção que precisa, você acredita que o cara é o Messias da parada. Então, mano, assim, as atuações no filme estão muito, muito boas e vem muito da mão do próprio Denis Villeneuve, que é um cara, assim, que sabe extrair o melhor desses atores, né, mano? O cara é um excelente diretor também e tem o seu mérito nessa parte. Agora, me tire uma dúvida aqui. Fica essa coisa sugerida de que o Paul Atreides, ele é o Messias desse mundo, ele é o cara, ele é o Neo, ele é o Jesus, ele é o cara pra resolver a parada. Mas a minha pergunta que eu fico é, e podem largar o spoiler, gente, eu não vi o filme, então eu tô merecendo tomar spoiler por apresentar um negócio sem eu ter visto. Mas o Paul Atreides, ele vira o escolhido, ele vira esse Messias? Se ele vira, é porque ele estava predestinado a fazer isso, ou é porque não tinha ninguém pra ocupar aquele ofício, ele vai na marra e fala, beleza, então eu pego esse cargo aí pra resolver essa parada. Cara, eu acho que o Paul Atreides, ele vai aceitando aos poucos no filme. Ele de fato, ali no começo, ele ainda tá naquele lance de conhecer mais dos Fremen. Quem vai lembrar aí que assistiu o primeiro, ele luta com um cara no final do filme, e aí o cara morre e eles estão transportando o corpo do cara pra um lugar onde eles vão extrair a água do corpo dele e colocar numa espécie de rio. E, um bom detalhe aqui de eu falar isso, os Fremen, nesse filme, eles têm um destaque absurdo, você entende a cultura deles. Desde o início do filme, o personagem do Stilgar, ele vê o que é o Javier Bardem, né? Ele vê o Paul Atreides como esse Messias, e o Paul Atreides, ele vai meio que aceitando isso durante o filme. E chega um momento onde ele de fato aceita, porra, eu sou esse cara, eu sou o salvador dessa galera aqui. E aí ele faz um discurso, meu irmão, que é uma das paradas mais fodas que eu vi no cinema em todos os tempos. É um discurso de tipo assim, gente, a gente precisa atacar, senão a gente vai morrer, nosso planeta vai acabar, não sei o quê. E é uma parada de guerra, mano, é uma parada de guerra sensacional. Tem uma cena em que tá um povo todo assim, e o Paul Atreides, ele tá no pico de uma montanha, e aí ele vem andando devagarzinho naquela câmera lenta, e ele levanta a mão com a espada, uma parada classiquíssima do cinema, mas assim, ele levanta a mão com uma espada e fala, vamos pra guerra, alguma coisa do tipo assim. Pô, chega a arrepiar, irmão. E ele também tem vários sonhos, esse filme também tem um monte de cena de sonhos que levam lá pro terceiro, porque tem um grande papo em torno da figura messiânica que é explorada no filme, que se ele de fato aceitar ser um Messias, que se ele de fato assumir esse manto, pessoas ao redor dele, pessoas que ele ama,
vão morrer. Então ele fica entre a cruz e a espada, mas chega um determinado momento do filme que ele de fato aceita esse papel. Cara, essa cena que o Igor falou, dele levantando a espada, pô, cara, é assim, impressionante como a direção fotográfica, ela tem uma importância muito grande, que nessa cena, né, quando abre, você vê aquele exército grande de, como é que chama a galera do deserto? Os Fremen, né? Os Fremen. Isso, os Fremen, exatamente. Aí quando o cara abre aquele plano, assim, gigantesco, você fala, caraca, meu irmão, que parada incrível. E o diretor de fotografia, né, ele já acho que fez The Batman também, ele fez Resistência, então é um cara que, mano, muito bom e entregou, cara, nesse filme aqui. A direção fotográfica desse filme é linda, né? Tem a cena da arena, cara, que é em preto e branco, pela falta de luz. Cara, que cena linda esteticamente, linda, sabe, perfeito. Cara, eu quase, sabe, fiz que nem Scorsese, isso é cinema, eu comecei a bater palma no meio do cinema, porque é lindo, cara, é perfeito. Mas agora eu tô fugindo um pouco do assunto, né? Mas segundo o que o Efra falou, assim, cara, ele praticamente vira um imperador no final do filme, né? Porque ele fala assim, ó, se vocês não aceitarem que eu sou o imperador, fala pras outras casas, né? As casas menores, ó, se vocês não me aceitarem como imperador, eu vou bombardear vocês, vou começar uma guerra até vocês me aceitarem. E é mais ou menos isso, assim que o filme acaba. Então, creio eu que no terceiro filme a gente vai ter o desenvolvimento dessas guerras, né? O cara, ele virou mesmo o Chosen One na parada, sabe? Então, é legal você ver isso. E no terceiro filme, né, a gente já vai ver ele, acho que muito mais preparado, né? Porque você compra muita motivação do personagem. A vingança, cara, é uma parada que é muito fácil, às vezes, da gente comprar no cinema, sabe? O personagem que quer se vingar, o moleque quer se vingar pela morte do pai, pelo golpe que o imperador deu na família dele e tal. Então, pô, ele, pra mim, ele termina nesse filme assim, com certeza sabe como o grande salvador da parada. I am Paul Muad'Dib Atreides, Duke of Arrakis. Adamlesias Ata! Como é que são retratados os antagonistas nessa história? Porque eu lembro que o Skarsgård, né, o Skarsgård pai lá, o pai do It. Cara, eu acho meio estranho o visual dele, porque ele parece que tá flutuando, ele é meio barrigudo, sabe? É tipo assim, eu acho até meio engraçado, mas enfim. Como é que tá a representação dessa galera opositora? Eu sei que o Austin Butler, ele tem um destaque dele que a galera tá falando, são momentos muito específicos, ele rouba a cena, mas e essa outra galera aí? Esse cara, o Skarsgård pai e a outra galera aí que faz front? Cara, então, é um outro ponto extremamente positivo do filme, que são os Harkonnen. Logo ali no começo tem uma cena do Dave Bautista, em que eles estão numa sala, e aí eles mandam uma equipe dos Harkonnen para enfrentar os Fremen no deserto, e os Harkonnen falham miseravelmente, e aí o personagem do Dave Bautista, né, ele fica sabendo que foi um fracasso, e aí ele pega o general dessa operação e dá... Esse foi o primeiro momento do filme que eu falei assim, porra, tá diferente, tá muito diferente do primeiro. Ele fica muito puto, e ele pega esse personagem e bate com a cabeça dele umas 10 vezes numa mesa, assim, e a parada é brutal. Uma parada muito foda do filme é que ele é muito violento, mas sem mostrar sangue, saca? Não tem sangue no filme, mas ele é brutal pra cacete, ele é violento pra caramba. E ele tem um grande destaque nesse filme também. E o Skarsgård lá, como o Efraim fala que é difícil de dizer, e realmente é complicado, eu achei o destaque dele igual até do que no primeiro filme, porque, cara, ele é um personagem que ele não consegue se locomover muito, saca? Ele não consegue lutar, por exemplo. E ele nem precisa, porque ele é extremamente poderoso. Então, assim, ele fica mais no canto dele, dando as ordens e falando o que vai fazer, se aquele personagem fracassar, ele fica dizendo o que vai acontecer. Tem uma parada assim com o personagem do Dave Bautista. Então, assim, eu achei ele muito, muito na dele, mas tomando as atitudes necessárias, porque, afinal de contas, ele é o líder daquela porra ali, daqueles rebeldes lá do veio Star Wars, né? Mas enfim, e uma parada muito foda também é que tem uma cena que tá no trailer que tá tudo em preto e branco. Quando eu vi isso, eu falei, pô, eles vão mostrar uma parada ou de muitos anos atrás, ou é só uma cena em preto e branco mesmo, estética. Sendo que tem uma explicação dessa porra no filme. É no planeta deles, onde o sol meio que não brilha. Então é tudo meio que em preto e branco mesmo. Não é uma escolha de mudar o filtro da tela, não. É uma parada que tem uma explicação. E eu achei muito foda, porque o Duna Parte 2, ele é um filme
filme altamente explicativo o tempo todo. E isso não se cansa, porque como é um universo que as pessoas ainda estão conhecendo, faz sentido ele explicar as paradas assim, sabe? Cara, esse efeito em preto e branco, na verdade não é apenas preto e branco, mas assim, esse efeito de imagem monocromático, eu sou fotógrafo, né? Tem um filtro especial que a gente coloca numa lente, que é o filtro Roya R72. Esse filtro, ele dá exatamente um efeito muito próximo a esse aí que aparece no filme. E quando você fotografa pessoas usando esse filtro, a aparência delas é bem próxima daquela ali que a gente vê no filme. E, ao ponto, inclusive, desse filtro, a gente poder ver as veias, ver os vasos sanguíneos por debaixo da pele. É muito bizarro. Então, quando eu vi essa cena, eu falei, caralho, é isso. Sobre o Dave Bautista, eu gosto dele, cara. Apesar dele ser um brucutu, eu acho até que ele é um bom ator, cara. Eu gosto, assim. Acho que ele tá se revelando um cara aí que futuramente, se bobear, pode até ganhar alguma premiação. Tu falou aí que eu não sei se é esse personagem que você falou, Igor, que ele pega a cabeça do cara e fica batendo na mesa. Cara, ele fez isso lá no Spectre, lá no 007 contra o Spectre. Tem uma cena que é exatamente assim, o cara chega, não fala nada, ele dá com a cabeça do maluco na mesa e o cara morre, sabe? Tipo, enfia o dedo no olho do cara e morre. Então, eu acho que ele deve estar mimetizando aí personagens antigos dele pra poder fazer isso. É referências, né? Referências. Vocês têm alguma cena favorita? Cara, mano, difícil, tá? Eu acho a cena da arena muito boa, porque justamente por essa conta dessa parte estética, eu acho que é algo assim, talvez se a gente tivesse visto só no filme, seria mais surpreendente, mas isso já tem até no trailer. Mas, cara, eu acho que a melhor cena pra mim é a luta final da cena do personagem do Paul Atreides lutando contra o personagem do Austin Butler, cara. Que é uma cena muito bem coreografada, sem a trilha sonora, igual o Igor falou. A trilha sonora desse filme é riquíssima, né, cara? Pô, a gente tá falando de Hans Zimmer, né? O cara é um dos maiores compositores do cinema atual. E essa cena, cara, quando corta o som e os caras vão pra luta, mano, é assim... É muito, muito bem feito, cara. É uma cena que a primeira coisa que eu lembro quando eu falo do filme, Duna Parte 2, a primeira coisa que vem na minha cabeça é essa cena. Ela tem um peso muito grande no filme, pela representatividade que tem, né, de ser essa luta pro meio que o Paul se concretizar como o imperador mesmo, e dele conseguir vencer esse personagem. A gente fica triste por ele morrer, porque a gente queria ver mais desse personagem, né, pô, quando o vilão é bom, mano, é assim, sabe, é tipo o Thanos, quando o Thanos morre, fala, pô, mano, queria ver mais desse personagem, então é um personagem que ficou muito icônico com pouco tempo de tela que ele teve, como o Igor falou, ele aparece, cara, já lá na metade do filme, e é uma cena assim, cara, é a cena foda que mostra, cara, que ainda existem bons filmes fora esses filmes de super-herói que a gente tá muito acostumado a ver, sabe? A gente tá acostumado, acho que sempre a ver as mesmas coisas, a consumir os mesmos tipos de coisa, e quando chega um filme assim, igual o Duna, que ele apresenta um universo, e ele é um filme que parece que é um filme que a gente já viu, mas ele tem algo novo nele ali, ele é muito original, apesar de parecer com outros filmes. Pô, mano, é fantástico, e essa cena representa pra mim o quão bem feito é esse segundo filme. Então eu fico com essa cena como a minha favorita, cara. E essa cena da luta na arena, cara, é impressão minha ou rolam duas homenagens aí? Uma, Gladiador, que é um dos meus filmes favoritos, e dois, o visual do Austin Butler lembra os engenheiros lá naquele filme do Alien Prometheus, aquela merda daquele filme, Prometheus e Covenant. Todos os personagens, eles parecem meio essa galera aí do Alien, né? E o mais interessante é que o Austin Butler ele não raspou o cabelo, aquele é maquiagem, cara, e parece muito que ele raspou o cabelo. A maquiagem desse filme tá uma sacanagem de bem feita. Mas, cara, eu acho que teve sim essas referências, sabe? Porque justamente esses personagens, eles têm essa parada meio de gladiadores, né? Essa raça do personagem do Austin Butler. Tanto que tem até uma cena de arena, né, cara? Né? Então não tem como ser mais parecido com um gladiador do que isso. Então eu acho que ele bebe sim dessas fontes. Acho que são referências que estão aí. Mas como eu falei, ele ainda consegue ser original. Mesmo pegando essas referências, pegando essas coisas assim, ele ainda consegue entregar algo que a gente não viu, sabe? Muito, muito interessante isso. Cara, é maneiro. E assim, essa cena da arena, como a gente tá falando aqui, eu gosto porque é uma luta que acontece meio que do nada. Porque o Talia, os Fremen, né? E tem os Harkonnen. Aí o Paul Atreides, ele desafia o Imperador. E aí ele fala assim, ó, ou você luta comigo, ou escolha um dos seus servos pra me desafiar. E aí o próprio Feyd-Rautha diz, eu vou. Então, assim, é uma parada que a gente sabia que ia rolar. Sabia.
mas é um negócio que rola ali de repente. E é muito maneiro que o filme inteiro vem tendo essa coisa de trilha sonora, umas trilhas sonoras grandiosas, uma melhor do que a outra, e justamente nessa parte é só barulho de soco, facada, e dá uma agonia, porque é uma luta demorada, tá? Não é uma luta rápida. E o Paul Atreides, pela primeira vez no filme, ele começa se ferrando. Ele se ferra pra cacete, né, no final dessa luta. Ele toma até uma facada, e durante todo o filme ele tá sempre nas alturas, ele tá sempre conseguindo combater os inimigos, destruindo nave, usando vermes da areia. Por sinal, a cena em que ele monta, que ele consegue montar pela primeira vez em um verme da areia, é do cacete. E tipo, você vê isso em uma tela gigantesca, como uma tela IMAX, cara, te dá a imersão como se você estivesse dentro do deserto no filme, saca? Então, assim, é tudo muito bom nesse filme, desde a trilha sonora até a atuação dos personagens, principalmente aí pro Austin Butler. Eu acho que, de fato, ele é o destaque do filme. E eu fiquei com medo, porque, assim, quando ele fez Elvis, depois do Elvis, eu adorei Elvis, por sinal, ele ficou muito com aquele sotaque do Elvis, falando durante muito tempo com aquela voz ali e tal. Então eu tava doido pra ver como é que ia ser isso no Duna, porque ele tá fazendo um personagem completamente diferente. E, cara, ele entrega, porque ele cria um tom de voz. Eu até vi uma entrevista dele falando que ele usou o mesmo método pra voz do Feud Rutar que ele usou pra voz do Elvis. É um método pra ele encontrar uma voz pro personagem que ele tá interpretando. Então, assim, eu achei isso muito bacana, um ator extremamente competente, palmas demais pra ele. Como o Marcos disse, a gente fica triste no final, porque ele morre, como a gente ficou triste lá com o Thanos em Vingadores Ultimato. O Hans Zimmer confirmou o Duna 3, né? Falou que já tá compondo já. Agora, é muito doido, porque assim, esse 2, ele termina literalmente, é o final do primeiro livro. O 1 e o 2 é o primeiro livro. Aí teve o segundo livro. Sem dar o spoiler pro Efra, mas tem uma informação ainda na parte 2 que só acontece no final do segundo livro. Então, assim, uma informação importante aí. E aí tem o 3, que é o Messias de Duna. Ele vai ter que pular um tempão. Aí a galera na cabine tava até dizendo, mas ele vai mudar os atores. Pô, ele não vai mudar os atores. Ele vai tacar uma maquiagem foda e a galera vai parecer bem mais velha, porque vai ter um pulo temporal, né? Tem que ter. Gente, como eu falei lá no início, o Denis Villeneuve, ele, pra mim, é um dos grandes diretores, por conta da forma como ele filma, que ele conta as histórias, né? E como eu falei, ele foi crescendo e virou um nome muito forte na indústria. E, de novo, não tem um filme dele que é ruim. Suspeito, Sicário, O Homem Duplicado. Porra, veja O Homem Duplicado do Jake Gyllenhaal, porque tem várias interpretações, coisas da cabeça dele, sabe? É A Chegada, Blade Runner 2049, enfim. Aí eu pergunto aqui pra vocês, tem alguma franquia ou algum filme que vocês gostariam de ver ele comandando? Eu queria muito ver um filme, aí é sonho meu muito alto. Eu queria ver um filme do Batman ou então um filme do James Bond dirigido por esse cara. Eu não sei vocês. Cara, que pergunta, hein? Pergunta boa, mano. Cara, difícil, irmão, difícil. Mas eu acho que o Denis Villeneuve, cara, eu queria muito ver ele dirigindo Star Wars, cara. Eu acho que ele entregaria algo, assim, muito próximo do que a gente teve com o Rian Johnson, com o filme lá dos Últimos Jedi, que eu amo os Últimos Jedi, acho incrível, sei que tem gente que não gosta, mas eu gosto. Cara, eu acho que ele entregaria um excelente Star Wars. A gente já viu que o cara, ele manja muito de ficção científica, né, pô, Blade Runner tá aí no currículo dele, A Chegada, o próprio Duna, e cara, se eu pudesse escolher ele pra dirigir algum filme de quadrinhos, cara, eu acho que eu ia querer ver ele dirigindo o Quarteto, cara, um filme do Quarteto Fantástico, que é um dos meus grupos favoritos da Marvel, e eles têm muito essa pegada, né, de ficção científica, eles são exploradores, né, então eu acho que ele conseguiria fazer um filme muito interessante nessa pegada. Então eu fico com essas duas franquias aí, Quarteto Fantástico, e eu queria ver muito um filme de Star Wars, ou uma trilogia na mão dele, cara. Eu acho que ele entregaria algo, assim, bem bacana, bem interessante de se ver. É muito doido isso, mas eu acho que ele faria um baita filme, não do Superman, mas sobre Krypton, né, sobre o Jor-El, sobre a mãe do Superman, o próprio General Zod, né, um filme sobre aquela família ali, do Superman. Aí no final lá da trama ele mostraria o Super-Homem sendo mandado pra Terra e Krypton sendo destruído. Então assim, porque combina demais com o que ele gosta, essa parada de ficção científica, e eu imagino o quanto que ele ia gostar de explicar as coisas em Krypton, sobre as naves, sobre as roupas, sobre aqueles bichos sensacionais que tem. Toda vez que eu vejo... Agora eu pensei aqui, na minha cabeça veio direto aquela cena lá do Zack Snyder no Homem de Aço. Eu queria ver uma parada daquela ali, dirigida pelo Denis Villeneuve. I am Paul Muad'Dib Atreides, Duke of Arrakis. Under the Messias of God.
Galera, para encerrar, qual é a nota que vocês dão de 1 a 4 cadeiras para Duna Parte 2? Vou de 4 cadeiras, tranquilamente. Eu acho que é o melhor filme que eu vi esse ano. Dificilmente vai ser tirado dessa posição. Porque esse ano também, acho que não tem muito filme assim que a gente olha e pensa que possa ser um filme tão grandioso quanto esse, né? Eu lembro que quando a gente gravou o podcast do início do ano, falando sobre os filmes de 2024 que vinham, eu falei, cara, que Duna era o filme que a gente ia chegar no final do ano e ia falar, pô, cara, é um dos melhores do ano. E, cara, que bom que eu tava certo, que bom que esse filme é fantástico. Assim, Efra, a gente falou poucas coisas aqui, demos poucos spoilers, tem algumas paradas que a gente não falou e que acho que vão te surpreender se tu não tiver lido o livro, não tiver visto nada. Então é um filme que vale muito a pena, tem muita história, tem muita coisa pra se ver. Acho que a gravação hoje a gente, né, foi bem curto, mas acho que é porque é tão bom, cara, uma parada tão bem orquestrada que a gente ficaria aqui só, sabe, rasgando seda pro filme, falando, pô, o filme é bom nisso, o filme é fantástico naquilo, o filme é maravilhoso naquilo outro. E assim, cara, é uma experiência que todo mundo tem que ter. É um filme assim, filmão, cara. Filmão, sabe? É filmaço que eu acho que tem tudo pra ficar marcado aí na história do cinema. Como o Igor falou, concordo pra caramba que esse filme vai rapar Oscar ano que vem, vai pegar muita coisa, muita coisa. E eu acredito que até o Austin Butler possa concorrer como melhor ator coadjuvante. Então, pô, esse filme é fantástico, mano. É cinema demais. Concordo com o que tu disse. O Austin Butler tem que concorrer e vencer, porque eu particularmente fiquei puto porque ele não ganhou aquele Oscar por melhor ator em Elvis. Mas gostei do Brendan Fraser ter levado. Então, vamos lá. Olha, o Denis Villeneuve, ele tá conseguindo, ele já conseguiu fazer um filme, um dos maiores filmes de ficção científica de todos os tempos, que é adaptar Duna para o cinema. E com esse 2 isso se prova muito, porque desde quando eu sentei lá na sala do cinema para ver o 2, eu esperava um baita filme, mas eu não esperava um filme em que já tivesse se passado vários dias. Na verdade, hoje faz uma semana. Na verdade, ontem fez uma semana que eu assisti o filme. E eu ainda tô pensando sobre ele. Eu ainda tô digerindo o filme. Eu quero assistir mais uma vez. Com certeza eu vou assistir mais uma vez. E eu fecho Duna Parte 2 com 4 cadeiras e um sorrisão na cara, porque é um filmão. É o filme do ano. Pra mim, um gosto pessoal. Talvez eu ache Coringa 2 o melhor filme do ano, mas é muito difícil de ser batido, vale lembrar isso. Os dois são da Warner, mas é muito difícil. Mesmo sendo filmes de propostas diferentes, o Duna Parte 2, ele é um filme que todo mundo que gosta desse universo de guerra, um herói contra um vilão, ficção científica, a galera tem que assistir esse filme. Volto a dizer, é muito bom ter um filme de heróis contra vilões fora dos quadrinhos. É o que eu sempre falo, cara, se traz elementos de ficção científica, de fantasia, mais do que isso, se traz histórias bem... Isso aí é uma coisa, na verdade, até independente do gênero, mas se você traz histórias bem contadas, personagens bem construídos, situações bem orquestradas, uma boa montagem, uma boa edição, a história é o que é e todo mundo acaba reverenciando, que pelo que eu tô vendo é o que acontece com Duna. Então eu acho que se pegarem esse básico, esse tratamento básico, né, e aplicarem isso para os filmes de super-herói, vamos botar assim, eu acho que tem tudo para fazer sucesso também, né? Então acho que é o básico, é o roteiro. Você tem um roteiro bem escrito, independente do gênero, vai fazer sucesso. Então a gente tá com esse desgaste de filme de super-heróis, né? Então aí, quem sabe em algum momento, em algum dia, o Denis Villeneuve não seja contratado pela Warner para roteirizar e para dirigir algum filme de herói da casa, né? Porque a Warner, a Warner e a DC, né? Elas estão ali juntas, né? Então vai que algum dia isso acontece. Mas isso aí fica só um desejo meu. E galera, pra quem tá ouvindo, tiver uma crítica, uma sugestão, quiser que a gente fale de algum filme, de alguma série, mesa pra 04@gmail.com, 04 numeral, ou então uma DM lá no Instagram do Mesa pra 4. E não se esqueça, colocar as 5 estrelinhas no Spotify, no Deezer ou outros, pra gente ficar bem alavancado nessas plataformas. E até a próxima, galera. E eu preciso ver Duna 2, hein? Eu vou pagar esse pecado de não ter visto.
Então, vocês que gostam de ouvir história, então senta que lá vem uma sensacional. Estava eu chegando lá na cabine de Duna Parte 2, entrei na sala de cinema, pô, vi o Gaveta, vi o Otávio Guga do Super 8, um monte de gente que sigo há muito tempo no YouTube, nunca tinha visto na vida, eu falei, caralho, momento épico pra mim aqui nas cabines e pra Duna Parte 2, essa galera tá aqui comigo, vai ser uma experiência foda. Aí, a sessão tava marcada pra começar às 10h30 da manhã, tendo em vista que o filme é enorme, simplesmente na hora que as luzes da sala se apagaram e começou a passar o anúncio lá do IMAX, apagou a luz no cinema e o nego já ficou pilhado com isso. E aí foi descoberto, né, a assessora da imprensa entrou lá na sala e disse que faltou luz na Barra da Tijuca inteira, mas todo mundo com paciência porque era Duna 2, e 20 minutos depois a luz voltou, o filme começou, com 3 minutos de duração, apagaram a tela de novo, e aí os caras do IMAX entraram em contato com a gente e disseram que eles precisariam que a sala ficasse toda escura e que eles iam ter que ligar a tela algumas vezes porque a tela simplesmente estava torta. E aí o pessoal, puta que pariu, vamos ter que esperar mais um tempo. Ou seja, final da história, a sessão que era para começar 10h30 da manhã, começou 10 para meio-dia. Mas o lado bom disso tudo é que ninguém saiu da sala e todo mundo saiu muito satisfeito com o Duna Parte 2. Então, uma coisa que eu nunca vou esquecer, esse filme por ele ser do jeito que ele é e essa história, porque, pô, eu sou muito azarado, cara, pra ver filme no IMAX. Eu nunca escuto a galera falando que passou perrengue no IMAX, já é o meu segundo, hein? Então, tomara que nas próximas sessões aí em IMAX eu não passe por esses perrengues. Agora imagina, Igor, acontece uma parada dessa pra tu ver Madame Teia, irmão. Pô, o pessoal ia largar a sessão no primeiro momento ali do filme, mano, com certeza. Tá maluco.